Querido Deus e Pai, estamos diante de Ti mais uma vez, felizes por essa oportunidade, por o Senhor ter nos trazido a esse lugar. Ó Deus, é um grande privilégio. Te agradecemos por os hinos que foram cantados. E agora pedimos que o Senhor venha e parta o pão da vida, meu Deus. Nós nos rendemos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo aqui nesta audiência seja controlado pelo Teu poder, pela Tua unção, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler a Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz a Bíblia: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pai celestial, nós sentimos temor, meu Deus, só de ler esta Escritura. Nós sabemos, como diz a Tua palavra, que esse mesmo céu e esta mesma terra que agora existe estão reservados como tesouro para o juízo. Meu Deus, mas nós não queremos estar sentado no banco dos réus naquele dia. E nós estamos na Tua casa, Senhor, porque aqui é onde nós somos julgados por meio da Tua palavra, para que naquele dia não sejamos condenados com o mundo. Por isso nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Eu veio no meu coração algo e eu quero falar com a ajuda de Deus. Rapidamente, daria um título à nossa meditação: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós estamos sempre vendo e falando acerca das misericórdias do Senhor, de um Deus rico em misericórdia, e sabemos que Ele é. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. E na Escritura onde lemos, nós vemos a Bíblia dizendo que quando
esse trono branco foi estabelecido, e este juiz supremo se assentou nele, nós vemos a Bíblia dizendo que fugiam a terra e o céu da sua presença. Que dia terrível será esse, quando os livros forem abertos. Como diz a Bíblia, e abriram-se os livros, e o profeta diz que esses livros são a vida das pessoas, que será desnudada diante daquele que tudo vê. E não terá como esconder nada dos olhos de Deus. Porque na mensagem, o primeiro selo, o profeta diz: agora notem bem que os demais mortos, entre estes estão os membros das igrejas que têm morrido, não tornaram a viver até que o fim dos 1000 anos, e ao cumprir-se esse tempo, todos eles serão juntados, outra ressurreição, a segunda, e Cristo e a noiva, a rainha, não a igreja, mas Cristo e a noiva, estarão ali, e a igreja será separada como se separam as ovelhas dos cabritos, correto? Ali é onde saem os membros das igrejas. Se ouviram a verdade e a rejeitaram, então como será quando a grande tela for baixada e toda a sua vida for exposta, e mesmo os seus pensamentos, incluindo o que você pensou acerca da verdade? Como escapará você quando tudo estiver ali em plena vista na tela dos céus, o grande televisor de Deus? Ali se revelarão seus próprios pensamentos. Seus pensamentos falarão contra você naquela hora. Então, se você diz uma coisa e pensa outra, lhe convém deixar isso. Dirija seus pensamentos a Deus. Mantenha seus pensamentos puros e seja firme. Sempre fale a mesma coisa. Não vá dizer: eu lhes direi que creio, porém vou só para averiguar. É melhor crer. Amém. Então nós vemos que a grande tela será baixada, e a nossa vida será passada. Não há como o pecador dizer: eu não fiz isso. Não há como aquele homem, aquela mulher dizer: eu nunca agi desta maneira. Porque um juiz, para julgar uma causa, ele tem que ter provas, ele tem que ter testemunhas. E Deus, a Bíblia diz que Ele é um juiz com equidade. Com equidade. E nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, eu quero ser bem breve, mas isso ardeu no meu coração. Em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz assim, verso 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém além de Moisés, morrerá sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando será horrenda coisa
cair nas mãos do Deus vivo, hoje não é horrenda. Hoje é a coisa mais maravilhosa, cair nas mãos desse Deus vivo. Mas quando ele se encontrar irado, será uma horrenda coisa cair nas mãos dele. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Não haverá como escapar. E nós vemos em Tiago capítulo 5, porque hoje o homem dá um jeitinho, o homem compra, o homem dribla, o homem pode enganar, o marido pode enganar a esposa pode enganar o marido, o filho pode enganar o pai, o irmão pode enganar a outro, um membro pode enganar o pastor, mas ali não será assim. Ali não será assim. E a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os bens os bons e os maus. E a Bíblia e o profeta diz: quando você nasce, o gravador de Deus é acionado. Nos primeiros anos não tem muito o que se registrar, mas de uma idade em diante, você já tem algumas coisas registradas ali. Ir diante desse trono branco de juízo será tão terrível que as pessoas simplesmente fugiam da presença daquele que estava sentado no trono. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, no capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, porque será triste pecadores caírem nas mãos de um Deus irado. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: se o justo com dificuldade se salva, aonde aparece o ímpio e o pecador? O pastor Febroni pregou uma mensagem aqui um dia intitulado A Margem é Pequena. E ele usou esta escritura para basear a sua mensagem. Se o justo com dificuldade se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? É duas coisas, ímpio e pecador. Se pecarmos voluntariamente, já não resta sacrifício. Então a Bíblia nos diz que Jesus dirá para aqueles praticadores de iniquidade. O profeta diz: iniquidade é um pecado consciente. Você sabe que é errado fazer e faz. Você sabe que é o certo fazer e não faz. É iníquo. Então vejam, diz assim, talvez essa mensagem não surja muitos aplausos. Nós não estamos aqui para receber aplausos. Nós estamos aqui com uma missão: entregar o recado de Deus. Por quanto tempo poderemos subir nesse púlpito, não sabemos. Mas enquanto Deus nos permitir que esta Bíblia seja exposta e essas verdades sejam declaradas. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Em Tiago 5:1 diz:
Eis, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Nós vemos hoje uma verdadeira vergonha. Os nossos representantes que deveriam dar exemplo de honestidade são os piores. E vão dibriando, e vão ajeitando, e vão pagando, e vão comprando um, comprando outro, compra advogado, compra juiz, compra promotor. Mas não será assim ali. Não será assim ali. As vossas riquezas estarão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias, e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Há um Deus que tudo vê. Pode passar hoje em branco diante dos homens, mas não passará naquele dia. Há sim um clamor chegando nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E um dia Ele trará a juízo tudo isso. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevastes o vosso coração, como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Quem pode resistir com o poderoso? Mas a Bíblia diz que chegará o dia que os reis e os poderosos da terra gritarão para as próprias montanhas: caiam sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do seu dia. E o profeta diz, a Bíblia diz, será dia de trevas e não de luz. Será dia de pranto e não de riso. Será dia de lamentação. Será dia de angústia para aqueles que estiverem que se assentar no banco dos réus. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, o trono da misericórdia, o profeta diz: agora estes anciãos assentados no trono com suas coroas. Agora, o versículo 5, vamos começar. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Oh, eu amo isto, você não ama? Oh, eu sinto assim como o meu paletó se encaixa em mim. Você sabe, eu apenas, quando quero dizer o paletó espiritual, naturalmente você sabe, correto? E do trono, deixe-me falar deste trono agora por alguns minutos. Este não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Não há mais misericórdia, é sem misericórdia. Como o tribunal será o trono de julgamento de Cristo, o trono de julgamento, o trono branco de julgamento, haverá misericórdia. Então, não há nenhum pouquinho de misericórdia para ser dada. No trono de julgamento, você pode gritar misericórdia, até não conseguir gritar mais, e você pode simplesmente gritar ao ar livre em algum lugar, porque não há mais misericórdia. Agora é o dia da misericórdia. O profeta está dizendo, ali não haverá. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você se jogar nos braços de Cristo. Amém. Antes que este trono de misericórdia se torne trono de juízo.
cheia de misericórdia. Agora vamos voltar ao Velho Testamento aqui só um pouquinho e descobrir o que é a misericórdia. Voltar e ver a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação, sangue, e desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento mais, é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isto, diga amém. A congregação diz amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Mas quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. Quando a igreja é raptada, então esse trono de misericórdia se torna o trono de julgamento. Lá no Velho e aqui no Novo Testamento também. E o santuário, é aí onde o júri no santuário, o juiz no trono no santuário. Agora aquele trono de julgamento e o santuário ficavam cheios de fumaça. O que era aquilo? Como no Monte Sinai, julgamento. A misericórdia havia deixado. O trono de Deus, Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem disto? A única coisa que ele reconhecerá naquele dia, o que é? Sangue. Esta é a única coisa que apazigua um Deus irado. A única coisa que apaziguará a ira de Deus é o sangue de Cristo. Amém. O sangue de Cristo aplicado é a vida de Cristo em você. Porque a vida está no sangue. E quando aquela célula de sangue foi atingida na cruz, a vida foi liberada para vir e viver em cada verdadeiro crente. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O sangue apazigua a ira. O sangue apaziguou a ira no Egito. A casa que estivesse aplicada ao sangue, o anjo da morte passaria por cima. Adão e Eva fizeram um avental tão bom quanto qualquer metodista, batista, presbiteriano ou pentecostal poderia fazer. Aquilo cobriu a nudez deles, mas Deus podia ver atrás daquilo. Então ele matou algo e tirou as peles mortas pele dos animais mortos e os cobriu. O sangue tinha que tomar o seu lugar. Aquilo reteve a sua ira. Ele viu o sangue e se afastou daquilo, porque algo havia derramado sua vida. Oh Deus! Aí o profeta diz assim: pense, quão terrível será estar diante do trono branco de julgamento. O irmão Branham diz, pense nisto. A única coisa que deterá Deus é o sangue. E há apenas um sangue que fará com que ele retroceda. E este é o do seu próprio filho. Quando ele vir que é o sangue do seu próprio filho, ele retrocederá. Porque este é o dom que Deus deu a seu filho para redimir aqueles que ele pré-conheceu. E isto faz Deus retroceder de seu julgamento. Mas quando aquele sangue é removido e todos que foram pré-conhecidos tiverem sido chamados para o precioso corpo, sua igreja tiver se aprontado e sido tomada, então a ira de Deus estará sobre o povo. Ó irmão, nunca queira estar ali de pé, diz o profeta. Ali aonde? Diante do trono. Nunca queira estar ali. Faça qualquer coisa para não estar ali. Vermelho o rosto aqui para não estar ali. Pague o preço aqui para não estar ali. Amém. Acerte tudo aqui para não ter que ir diante desse juiz. Porque o juízo de Deus será sem misericórdia. Nunca queira estar ali de pé. Deixe-me ser cortado, deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora, diz o profeta.
Deixe-me ser colocado diante de uma metralhadora. Deixe-me ser cortado em pedaços. Deixe-me ser serrado, polegada por polegada. Deixe qualquer coisa acontecer, como o pacto dos cavaleiros de Columbus. Deixe que eles rasguem minha barriga completamente e queimem em enxofre tudo, mas em mim, e meus braços e minhas pernas sejam cortados, seja o que for, mas nunca me deixe ficar de pé diante daquele trono branco de julgamento de Deus. Isto não é utopia. Isto não é pregação, simplesmente para levar você a pensar que linda mensagem. Isso é para colocar nós. Amém. Eu em desespero. Amém. E o juízo de Deus está se levantando. É verdade. Deus não está mais suportando as afrontas que é feita a Ele. Deus, a ira de Deus está se acendendo. Mas Deus não é injusto para condenar o justo juntamente com o ímpio. E se Ele permitiu nós assentarmos hoje, porque o julgamento, diz a Bíblia, começa pela casa de Deus. Não é uma brincadeira. O julgamento começa pela casa de Deus. Então o que nós estamos fazendo? Assentado sobre bancos de réus, sendo julgados pela palavra. E Paulo disse: examine-se, pois, o homem, cada um a si mesmo. Isso não é só dia de ceia. Esse é um dia de nós nos examinar, de olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: estou eu em condição de não me assentar no banco dos réus, mas assentar como rainha ao lado do rei? Não mais sacerdote, diz o profeta. Visão de Pátimos. Lá está ele, um semelhante ao filho do homem, como a joia é embelezada pelo seu engaste do anel. Assim ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como um juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz. Agora João 5:22, aconteceu, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se, e ele acha-se cingido como juiz. Pense nisto, aqueles olhos que uma vez... Pense nisto, aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão junto à sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram em uma cruz, mas em aflição clamaram: Pai, perdoa-lhes,
Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz, que retribuirá aqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como filho do homem, foi esta: ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões, e eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e liam seus próprios pensamentos, e conheciam todos os seus diferentes caminhos. Chamejando através de olhos mortais estava Deus, que clamou àqueles que não o conheceram pelo que ele era: se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. João 8:24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai, e não credes em mim, crede nas obras. João 10:37-38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Aqueles olhos abrasadoramente chamejantes do juízo estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto, ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando agora no culto. Deus sabe se você está recebendo a sua palavra ou está murmurando. Deus está registrando vidas agora mesmo. E um dia isso, o profeta diz, os nossos pensamentos falam mais alto diante de Deus do que as nossas palavras. Deus sabe, se alguém não está dizendo, esse pregador não deveria estar dizendo isso. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Não há nada que num dia não venha a ser revelado. Creio que foi o rei da Síria que armava cilada contra o rei de Israel. Mas em Israel havia um profeta, e o profeta avisava o rei, dizia: não vai por tal lugar, porque o rei da Síria armou emboscada. E o rei da Síria se incomodou e pensou: quem é o traidor entre nós? Não é traidor, é um olho que tudo vê, aquele que via o coração, aquele que sonda os corações e esquadrinha os rins. Ele está bem aqui agora, registrando vidas. Glória a Deus. Sim, lá está ele como juiz, com olhos chamejantes para determinar juízo. O dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscarem justiça à sua face enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer de seu peito seus travesseiros antes que o mundo se desfaça em fogo. Aí o profeta fala sobre os pés de latão. E ele diz aqui, eu estou saltando. Ele diz assim: mais um dia, aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra, ele será, e com equidade e perfeição julgará a raça humana, e não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça. Haverá um mundo melhor, sim. Haverá um governo melhor, sim. Haverá um governo sem corrupção. Haverá um juiz com equidade.
Hoje você sofre. Hoje você se revolta com certas situações, mas não se preocupe, se você realmente tem abraçado essa fé e vivido por essa palavra, há um reino que virá. Sim, não haverá invasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça, não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda, quem está sujo estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo, eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem e tudo que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor, e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais estarão todos ali. A morte, o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão, porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu, e com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva, que vem para ministrar a ele. Glória! Oh, é agora ou nunca! Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperta-te dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com seu Espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isso enquanto há tempo. Então veja, estarão todos ali. Estarão ali o anticristo, estará ali a besta, estará ali sim os modernistas, os ímpios, os agnósticos, os liberais. Hoje pode dizer, não, Deus só quer o coração. Quero ver dizer ali se Deus só quer o coração. Quero ver dizer diante daquele juiz supremo se Deus só quer o coração. Quando tiverem que chegarem diante dessa autoridade, sem conseguir olhar naqueles olhos, porque aqueles olhos que um dia estiveram nublados com lágrimas, estarão como chamas de fogo, fogo de juízo. E aonde estará a noiva nesse tempo, pregador? Estará junto. Porque olha o que diz o profeta, estou terminando. Por isso me encorajou, irmão Reinaldo. Isso deve nos encorajar como pregadores. Porque o som de muitas águas era a voz dos pregadores. Glória a Deus. O som de muitas águas era a voz dos pregadores, condenando o pecado. Alguém te criticar, dizer que você é um antiquadro ou quadrado, a tua voz um dia, oh Senhor, me ajuda nesta hora. É uma hora difícil, irmãos. É uma hora onde quase não se ouve mais. Mas ainda há alguns. Ainda há alguns. Amém. Nossa, deixe-me terminar lendo isto. Oh, Deus. Não se cansem. Amém. Não. O som de muitas águas
Glória a Deus. É a voz daqueles que não se cansaram. É a voz daqueles que não recuaram. É a voz daqueles que não se comprometeram. Amém. É a voz de muitas águas. Eu lembro do pastor Febroni dizendo aqui nesse púlpito: hoje você pode não entender, mas um dia tu vai me agradecer. Um dia tu vai me agradecer. Vai dizer: obrigado, pastor, por ter me chamado a atenção. Voz de muitas águas. À medida que os anos passam, a voz humana vai enfraquecendo, mas ainda ela continua falando alto em nossos corações. Agora, o que as águas representam, ouço em Apocalipse 17:15. As águas que vistes são povos e multidões e nações e línguas. Sua voz era como o som de multidão falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas, de que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, tem testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de cada homem levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregam o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João 17:20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Irmão, sola um hino, por favor. Estou entregando o recado de Deus nessa noite. E eu sei que esta mensagem, como todas as mensagens que saem desse púlpito, elas não só estão sendo gravadas aqui ou ali. Há um outro gravador. Pense na responsabilidade. Quando nós todos teremos que comparecer diante de Deus e responder por o que nós pregamos. Mas quando o irmão Brana esteve ali, e ele perguntou se os de Paulo, os de Pedro entravam, e a voz disse: sim, eles entram. Ele disse: então os meus também entram, porque eu tenho ensinado exatamente o que eles ensinaram. E nós temos procurado, pela graça de Deus, ensinar exatamente o que o irmão Brano ensinou. Porque não queremos naquele dia nenhum dedo ossudo apontando para nós, dizendo: você falhou. Você teve a oportunidade de me falar e não me falou. Você teve junto comigo, e ao invés de me dizer que eu estava errada, você acobertou o meu erro. A Bíblia diz: não só os que fazem, mas os que consentem com os que fazem. Como aquela história daquela mãe, já contamos aqui, que o filho roubava e trazia para dentro de casa, e ela simplesmente acobertava o roubo.
Se ele roubava uma galinha, ela preparava o risoto. E ele foi se profissionalizando no mundo do crime. E ele foi pego pelas autoridades americanas e sentenciado, condenado à morte. E no dia da sua execução, as autoridades perguntaram para ele se ele não tinha alguma coisa para dizer antes de ser executado, antes de ser torrado naquela cadeira elétrica. E ele disse: eu gostaria tanto de dar um abraço na minha mãe. Então as autoridades trouxeram a sua mãe até ele. E aqueles que assistiam, quando viram aquele homem abraçando e chorando, e a mãe em pranto, simplesmente se comoveram e disseram: por mais assassino que ele era, ele amava sua mãe. E para sua surpresa, enquanto ele abraçava a mãe, de repente ele se afastou e olhou no seu rosto e mordeu seu nariz, arrancou um pedaço e disse: sua desgraçada, hoje eu vou ser torrado nessa cadeira elétrica, porque você nunca teve a coragem de me dizer que aquilo que eu fazia na minha infância era errado. Então aquela mulher levou para o resto da vida esta marca. Pense você, como aquela mulher morrendo no hospital, membro de igreja, e as crianças, ela era professora da escolinha dominical, e as crianças vieram quando souberam que ela estava morrendo, na esperança de ver anjos do céu descerem para tomar a alma dela e levar para descansar com Deus. Mas ao invés de encontrar alguém em paz, encontraram alguém agitada, alguém gritando: saiam daqui, se afastem daqui. E de repente ela disse: eu gostaria tanto de falar com o meu pastor. O profeta conta essa história na mensagem Envergonhados dele. E então o pastor de Zumombrana estava ali na sala de espera daquele hospital, fumando um cigarro. Que qualidade de pastor! E ele apagou o cigarro e subiu rapidamente. E quando chegou, disse: sim, irmã. E ele viu ela naquele sofrimento e disse ao doutor: dê uma injeção nela. Dê uma injeção. E ela olhou para ele e disse: injeção, seu enganador. Eu estou morrendo. E a minha alma está indo para o inferno. Vejo ao pé da cama 2 anjos vermelhos esperando para transportar minha alma para a região dos perdidos. E você me manda o médico dar uma injeção? Você não me disse a verdade. E hoje eu estou morrendo. E você é culpado. E ela disse: traga aquela irmãzinha. E essa irmãzinha a qual ela se referia era uma membra do Tabernáculo Brana. Ela disse: traga aquela que eu criticava. Traga agora, porque ela está certa. Ela está certa, agora eu reconheço. Pecadores nas mãos de um Deus irado, quão terrível será. Se há um pecador aqui esta noite, você sabe que se você partir, você não vai, a tua alma não vai descansar com Deus. E um dia você terá que sentar no banco dos réus. Terá que ir diante desse trono branco de julgamento, do qual o profeta disse: me metralhem, me corte em pedaço, rasgue minha barriga,
corte minhas mãos, corte minhas pernas, mas não me deixe estar diante desse trono. Queime meu corpo, porque será algo tão terrível. Você tem a chance esta noite. Você pode estar sentado com a noiva, mas se você rejeitar esta mensagem, como tantas outras, te condenará no dia do juízo. Esta é uma mensagem de juízo. Não tenho medo de dizer. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser hoje Cristo te quer libertar. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Se não tem, você que ainda não é batizado, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, você diz: eu não quero ir diante desse trono branco de julgamento. Eu quero me render a Cristo, enquanto a misericórdia está estendida a meu favor. Eu venho e me humilho diante de Deus, rendo meu coração. Lembre-se que você pode comprar qualquer coisa com dinheiro aqui. Você pode comprar um juiz, você pode comprar um promotor, você pode comprar um advogado, mas você não pode comprar a Deus. Eu não vou insistir, porque se a palavra não te convenceu, não é eu que vou te convencer. Tem alguém que tem andado na fronteira, que ainda nunca soube o que é experimentar o batismo do Espírito Santo. Esta é uma noite de oportunidade. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Se tem, você pode vir ao altar. Pode que você nunca mais possa voltar a esse lugar. E então você terá que ir diante de Deus
na condição que você partiu dessa vida. Deus, tem misericórdia, Pai. Há uma presença muito forte nesse lugar. Há uma unção muito grande aqui. É Deus te dando uma oportunidade. Oh, Senhor. Deus, conceda isso, Pai. Conceda essa graça. Você é seu juiz nesta noite, conhece a sua própria vida, você conhece o seu coração, você sabe como você tem andado diante de Deus. Isso não é só para pecadores, não é só para ímpios, é para você que tem sido um crente fronteiriço também, tem andado nas margens. Deus está te dando uma oportunidade, pode ser a sua última. Sim, pode ser a sua última. Sim, pode ser a sua última. Sim. Vida ou morte, qual vais aceitar? Ambas estão diante de você esta noite. Ambas estão diante de você. Qual delas você vai aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Oh, sim! A pessoa que não terá uma outra chance aqui, e mesmo assim não vem. Mesmo assim não vem. Isso é o amor de Deus. É porque Ele não quer que você se assente no banco dos réus. Sim, sim, sim. Porque você não conserta aquilo que precisa ser consertado na sua vida. Porque você não se levanta e conserta. Tome uma atitude. Tome uma atitude como o pródigo tomou. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Sim, sim, sim. O anjo do Senhor está passando por aqui. O anjo do Senhor está passando por aqui. O anjo do Senhor está passando aqui. O anjo do Senhor está passando aqui. O anjo do Senhor está passando, te dando uma oportunidade, te dando uma oportunidade, porque você não aproveita, porque você não aproveita.
Há pessoas se acertando aqui nesse lugar. Há pessoas consertando vidas aqui nesta noite. Porque elas não querem se assentar no banco dos réus. Há pessoas se acertando aqui nesta noite. Deus está fazendo uma obra. Vida ou morte, qual vais aceitar? Aniquila as trevas, Senhor. Os grilhões vão sendo quebrados. Satanás vai sendo envergonhado. O amor de Deus vai sendo manifestado. Sangue bendito, sangue precioso. O profeta diz: é tempo não de riso, mas é tempo de pranto e drama. É hora de desespero. É hora de desespero. O juízo está vindo. O juízo está vindo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor. Você lá atrás, Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Você faz, desde que tenha aceitado esta mensagem, você nunca soube o que é sentir o gozo da salvação.
Confesse a Ele a sua fraqueza. Seja sincero nesta hora. O Rei disponibiliza a você o cetro da misericórdia nesta noite. Toque nesse cetro, aproveita a oportunidade, pede um renovo na sua alma, pede para Ele que você quer vencer essa vaidade, esse espírito de fofoca, esse espírito de cobiça, esse espírito de mornidão. Confesse a Deus, Ele te ouve nesta hora. Está emanando misericórdia do trono da misericórdia para aqueles que buscam por misericórdia nesta noite. Aleluias. Aleluias. Pode falar com Ele, igreja. Você ali atrás, será que você não precisa dessa graça? Será que você não precisa dessa misericórdia? Por que não chora agora? Por que não pede agora? Enquanto Ele está aqui, disponível para te alcançar, te perdoar, te libertar. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O dia de amanhã não nos pertence. Não sabemos o que será amanhã. Jovens, busque um revestimento nesta noite. Pai de família, mãe de família, vocês são responsáveis pelo vosso lar. Busque graça para dar exemplo, exemplo de cristão, exemplo de cristã. Teus filhos, há deles morrendo ao lado de pais que estão totalmente entretidos com coisas daqui e não percebem. Fale com Deus. Pode falar com Ele, Ele te ouve. Ele te ouve nesta noite. Deus quer que você clame nesta hora, mas
crendo que Ele está te ouvindo, crendo que Ele é um Deus de misericórdia. Você não está diante de um Deus irado, não, você está diante de um Deus de misericórdia. Creia que Ele te ouve, creia que Ele quer te abençoar, creia que Ele quer te libertar, porque senão você vai clamar sem tomar posse. Você deve aceitar que Ele está aí para tocar em você, para te libertar, para te abençoar. Ouça-me, ouça-me nesta hora. Você está diante de um Deus de misericórdia. Teu clamor está sendo ouvido por Ele. Você não está diante de um Deus irado, mas de um Deus cheio de misericórdia que te chama para se posicionar enquanto ainda é tempo. Cada um nesta hora, lembre que a grande filmadora de Deus está filmando tudo, tudo, tudo. Você que tem falado coisas que têm causado dano, prejuízo para outros, lembre-se, você será responsabilizado diante do juízo por aquelas vidas que foram arrebentadas por conversas, por fofocas, por falsos testemunhos. É hora de você olhar e analisar de que forma tem usado você a sua língua. Eu sinto de falar isso, porque a Bíblia diz que é um pequeno membro, mas que incendeia uma grande floresta. Você pode usar a sua língua para abençoar as vidas. E lembre-se que a maioria das vezes se fala com razão, mas não é porque tem razão que você tem direito de falar. Você tem que levar a Deus,
em oração ou ir até aquela pessoa com amor sincero para ajudá-la. O que você tem, moço, moça? Aproveite essa oportunidade. Por que você tem dito que aqueles teus entretenimentos não faz mal nenhum, quando no fundo da tua alma tu sabes que aquilo é errado? Viciado em filmes, viciado em jogos, viciado em tantos entretenimentos, tem te feito um crente fronteiriço. Deus odeia esse tipo de atitude. Deus odeia a mornidão. Vamos fazer um exame enquanto a presença de Deus está aqui. Se agora fosse o momento e você estivesse diante do trono de juízo, o que teria para passar diante daquela tela? Você poderia se assentar ali e dizer: estou em paz, porque eu sei o que eu tenho vivido. Ou você estaria tremendo diante da expectativa do juízo? Você pode pensar: mas quem nunca fez coisas erradas? Mas há uma questão, precioso irmão. Todos em espírito me ouvindo, Deus está falando. Foi perguntado ao profeta de Deus como que ele sabia, ou qual era a forma para que não fosse revelado pecados que já estavam perdoados. Mombrana disse que era muito simples. Ele disse: Deus nunca me mostra pecados que já estão debaixo do sangue. Mas quando era mostrado diante do profeta de Deus, era porque aquilo não estava sobre o sangue. Então não tenhas medo de chegar diante daquela grande tela de Deus, porque aqueles erros que foram acertados, eles não aparecerão ali. O sangue de Cristo apagou. Mas se você não tem acertado, você tem protelado essas coisas, você tem achado que o tempo já apagou. O tempo não apaga pecado, meu irmão. Pode cauterizar a consciência, mas não apaga. E aquilo vai te encontrar lá no final, quando tiver que passar para o outro lado do rio. Você que não sabe perdoar, lembre-se, quem é de nós aqui essa noite que não precisa do perdão, da graça e da misericórdia de Deus? Mas há um meio de ser perdoado, é primeiro perdoar. Mas você cultiva mágoa, você cultiva ressentimento, e você acha que tem razão porque foi grande a lesão daquele que te lesou, causou dano, te magoou. Se Deus fosse nos julgar da forma que julgamos as pessoas, o que seria de nós? Como você vai chegar diante de Deus com essas mágoas? Mágoas contra o esposo, mágoas contra a esposa, mágoa contra irmãos, mágoa mesmo contra ímpios. O que diz a palavra? Misericórdia quero. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E em Cristo havia sentimento de misericórdia. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Irmãos, é a hora de vivermos o que cremos, ou então encararmos a decepção. Vivermos o que cremos em atitudes. Deus está nos preparando para algo grande. Mas quem conseguirá chegar ali? Todos aqueles que se quebrantarem diante de Deus. Todos aqueles que tomarem uma posição. Jesus disse: se a tua mão te escandaliza, corta.
Se teu olho te escandaliza, arranca. Se aquele computador, aquele celular te escandaliza, põe fora. Quebra. É melhor você entrar no céu faltando algo em seu corpo, do que a Bíblia diz com o corpo inteiro ir para o inferno. Há pessoas que estão sendo sugadas por essas redes sociais e não se acordam para tomar uma posição. Ficam dizendo, uma hora dessa eu vou fazer. Isso é estratégia de Satanás que quer ganhar tempo. Deleta essas amizades. O que tem um crente de estar aí em grupo onde há ímpios? A Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado aquele que não se detém na roda dos escarnecedores. Mas hoje a roda dos escarnecedores é uma roda mais moderna, mais atual. É o WhatsApp, é o Facebook, é ali onde está a roda de escarnecedores que usam o nome de Deus para piadas, e você compartilha ou curte. Que tipo de crente está sendo você? Será que vai ter que aparecer na tela de Deus você apoiando essas coisas, se alimentando dessas coisas? Como pode você chorar e dizer, Deus, eu quero vencer, quando com tuas atitudes você não mostra? Com tuas atitudes você age diferente? Aninha esses espíritos. O profeta de Deus falou, irmão Green, e ele disse, tu não podes impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles se aninhem em tua cabeça. Você não pode impedir, irmão, irmã, que o diabo invista contra você, mas você pode impedir de aninhar esses espíritos. Tome uma posição hoje, agora. Se quer vencer, você toma uma posição agora. Você chega em casa e você exclui esse tipo de companhias, de amizades comprometedoras. Você bloqueia, você faz algo. Deus trouxe uma palavra de juízo essa noite. Não é um juízo agora, mas é um juízo no amanhã para aqueles que não tomarem uma posição. Isso tem que causar temor em nossos corações. E eu digo uma coisa, não volte para casa com o dedo apontando para quem quer que seja, apontando para esposo, dizendo você tem que tomar posição, ou para esposo ou para filho. Faça primeiro essa obra em você, e automaticamente os demais serão influenciados. Coração duros, coração que não perdoa. Deus está aqui, irmãos, a presença de Deus está aqui. Bem-aventurado aqueles que quebrantam o coração e com sinceridade tomam uma posição. Precioso Deus e eterno Pai, nossos corações tremem diante de Ti, quando a Tua palavra vem tão forte, mas ainda é uma palavra de misericórdia. Ela ainda não é juízo, mas ela se converterá em juízo logo, para aqueles que a rejeitarem. Deus, eu oro por essas vidas que vieram ao altar. Eu oro, Pai, por essas vidas que ali no banco choraram, clamaram, pediram uma mudança. Conceda uma libertação, Pai. Eu uso neste momento, Pai, da ferramenta que o Senhor nos deu, que é a autoridade do sangue de Jesus, para dizer a Satanás que tu estás repreendido. E não poderás continuar afetando essas vidas que com sinceridade bateram na porta pedindo por clamor. Satanás, te repreendo, saia em nome de Jesus Cristo. Saia, espírito sedutor, espírito de vaidade, espírito de imoralidade.
sai dessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Conceda, Pai, esta vitória na vida de cada um de nós. Conceda a esses pais a sensibilidade, Pai, para tomar posição, para poder ter, ó Deus, o que transmitir aos seus filhos, para dar exemplo de uma fé cristã fervorosa no Espírito, uma fé cristã posicionada na palavra. Eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que isso possa ser ampliado na vida das pessoas, e que esta chama, ó Deus, possa ir e atingir o teu povo na face da terra, para que se quebrante, para que reconheça a hora, o momento em que estamos vivendo, quando o homem do tinteiro está passeando, andando em busca daqueles que gemem por causa das abominações que se cometem na terra, e marcando a todos esses que gemem. Pai, que a tua igreja seja despertada, que a tua igreja saia do comodismo e possa, ó Deus, se quebrantar. Ó Deus, que nossas irmãs possam chegar em casa e excluir aquelas vestes, ó Deus, imorais. Aos olhos do mundo não é, mas aos olhos da santidade suprema do Senhor é imoral. E tem sido pregado neste púlpito, Pai. Conceda graça para que façam isso. Conceda graça para esses irmãos, para aqueles que têm coisas a ser acertadas, que eles possam buscar o ministério, que eles possam abrir os corações, e assim o Senhor os conduzirá a uma nova fase da vida, Pai, uma fase de vitória, uma fase de bênção, Pai, que eles creiam que o Senhor será com eles. Conceda isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós lhe pedimos para a tua glória, Pai.